Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Marcos, onde nós veremos que eles preparavam arapuca para prender Jesus, para apanhar Jesus. Mas quem caía na arapuca eram os próprios armadores da arapuca. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 11 do livro de Marcos. Faça a leitura prévia antes de nos ouvir. Nós temos aqui que o propósito do Evangelho de Marcos é apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica no vídeo e dê o joinha se você gostar do nosso vídeo. Ou clicar no sininho para você acompanhar, porque todos os dias estamos aí com uma palavra nova do Evangelho, uma palavra nova da Bíblia. Estamos vendo o Evangelho de Marcos, que foi escrito para apresentar essas boas novas a esse público essencialmente gentil. Estamos na parte 3, o ministério de Jesus na Judéia. Estamos em continuação a partir do capítulo 10 e nós estamos no capítulo 11. Como já dissemos, embora Marcos considerasse muito importante o ministério de Jesus no norte, ele apresenta o ministério de Jesus na Judéia com o clímax da vida terrena do nosso Senhor. Nesse ponto, Jesus caminha em direção à sua morte e à ressurreição, como ele também já havia previsto. Didaticamente, foram divididas essa parte 3 em outras subpartes, e nós estamos vendo aqui a subparte que nós vamos ver agora é a subparte C, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Antes, façamos um breve resumo do capítulo 11. Não poderia ter sido mais simples a tarefa de encontrar um jumentinho? Eu creio piamente que Jesus nada tinha consultado nem combinado com ninguém ou com alguém alguma coisa. No entanto, ele foi perfeito. Assim como ele disse, assim os discípulos seguiram as suas instruções e tudo deu bem certinho. Quem dera assim fizéssemos com tudo o que Jesus nos disse para fazermos. No entanto, queremos ficar inventando as coisas e às vezes nada dá certo. Jesus entrou triunfante em Jerusalém montado em um jumentinho, para que se cumprissem as Escrituras. E tudo foi cumprido. Depois, o episódio da figueira com as folhas e sem frutos. Esses são os crentes e religiosos que somente têm aparência. O Senhor esperava o fruto devido daquele que espera, o fruto devido daquele que está ligado à videira. E quando procura, nada encontra. O fim daquela figueira foi cruel e logo secou o da videira. Também Jesus ensinou sobre a fé e a oração. Que lição incrível! Principalmente relacionada ao perdão, sendo a máxima o perdoar. O segredo para ser perdoado sempre é perdoar sempre. Vejamos com mais detalhes esse maravilhoso capítulo. A partir de agora, entramos na parte C, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Já fez a sua leitura prévia antes de nos ouvir? Marcos registra agora o estágio final do ministério terreno de Jesus. A Semana da Paixão em Jerusalém. E já começa descrevendo a entrada triunfal de Jesus na cidade. É nesse momento que a essência da mensagem do Evangelho cristão começa a entrar sob foco. A viagem que começou em 10:1 atinge seu clímax aqui. A decisão de Jesus de ir a Jerusalém foi determinada pelo seu entendimento do Antigo Testamento e estava em conformidade com as suas próprias profecias. Eles se aproximavam de Betfagé, atual aqui Kéfer et Tur, uma vila pequena a leste de Jerusalém e de Betânia, hoje identificada como a atual El Azariet, distante cerca de 4 km a leste de Jerusalém, ambas próximas ao Monte das Oliveiras, situada a leste de Jerusalém, com aproximadamente 810 metros de altura. Esse monte apresenta uma vista espetacular da cidade e nos dias de Jesus avistava-se também especialmente o templo. Naquela época o monte estava coberto de oliveiras. Jesus podia ter recebido essa informação pela qual ele instruiu os seus discípulos por meios sobrenaturais, mas também estava familiarizado com a região e já havia estado ali anteriormente. Eles iriam encontrar um jumentinho. Novamente, o Antigo Testamento prediz as ações de Jesus.
que nesse caso era com certeza messiânica, pois Zacarias profetizou a vinda de um rei, justo e humilde, que traria salvação. O fato é que tudo se sucedeu como Jesus os instruíra, e eles trouxeram a ele o jumentinho, e ele montou nele, um reconhecimento da dignidade e realeza de Jesus. Muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e iam espalhando pelo caminho. Esse salmo messiânico celebra a procissão de Jesus. Salmo 118, verso 27. Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Salmo 118, aí é o verso 22. Uma passagem que Jesus citou pouco depois da purificação do templo. Jesus caminhou em direção ao templo ouvindo exclamações de Hosana. Também o verso 9 e o Salmo 118 dos versos 19 a 21. Hosana é um termo grego transliterado do hebraico Rosh Aná, que significa, salva-nos, Senhor. Veja aí o Salmo 118, verso 25. A multidão clamava frases desse Salmo 118. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. De acordo com Mateus 21, de 12 a 22, ao chegar ao templo, Jesus o purificou e no dia seguinte foi que amaldiçoou a figueira. De acordo com Marcos, Jesus retornou para Betânia para passar a noite e pela manhã, a caminho do templo, uma segunda vez, primeiro amaldiçoou a figueira, então purificou o templo. Mateus provavelmente organizou o material em tópicos. Não há uma referência temporal específica a respeito da purificação. Enquanto Marcos, que gostava de colocar histórias dentro de histórias, organizou-a cronologicamente. Mais uma vez, Marcos salienta que esses acontecimentos messiânicos foram presenciados em primeiro lugar e principalmente pelos 12. Subseção D, a purificação do templo, a partir do verso 12 até o 26. Marcos relata a maldição da figueira e a purificação do templo como as primeiras ações de Jesus em Jerusalém. Seu relato revela como Jesus desafiou abertamente a hipocrisia e o fracasso da mais importante instituição religiosa em Jerusalém. Esse registro é um prelúdio adequado para a morte e a ressurreição de Jesus, acontecimentos que acabariam por eliminar completamente a corrupção terrena no templo. O dia seguinte do verso 12, quando saíram para Betânia e teve fome, era a segunda-feira da semana da paixão. Ele tinha avistado uma figueira que tinha folhas. A temporada de figos começa em junho e a Páscoa acontece ao final de março. Algumas figueiras dão fruto fora da temporada e o sinal disso é a presença de folhas. Essa figueira lembrou Jesus da hipocrisia, pois tinha os sinais de haver frutos. Folhas haviam aparecido, porém não tinha fruto nenhum. Por não ter encontrado os frutos nela, ele a amaldiçoou, dizendo que nunca mais coma alguém fruto dela. Esse relato, vindo imediatamente antes da purificação do templo, teve um sentido ali simbólico. Jesus amaldiçoou a árvore pela falsa aparência, do mesmo modo que julgaria o templo e profetizaria a sua destruição. Com isso, ele quis dizer que a restauração do templo em Jerusalém não seria mais o objeto da história da redenção. Em seguida, vieram a Jerusalém e entraram no templo. O átrio dos gentios, a única área onde os gentios eram permitidos. Esses acontecimentos seriam particularmente interessantes para os leitores gentios de Marcos. O Evangelho de João traz uma descrição da purificação que Jesus fez no templo no começo do seu ministério. Embora todos os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, situem esses acontecimentos ao final do seu ministério, como aqui. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, é possível que Jesus tenha purificado o templo 2 vezes, visto que o relato de João traz uma data específica. João 2:20, Marcos 1:9. Os relatos não são idênticos e as citações das Escrituras do Antigo Testamento são diferentes em João. Lá são citados Salmo 69:9 e Zacarias 14:21. Nos sinóticos, Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Em João, Jesus entrou sozinho, enquanto nos sinóticos fez uma entrada triunfal em sua glória messiânica. Jesus
que na última purificação citou Jeremias, sem dúvida, estava ciente de que o profeta Jeremias havia amaldiçoado o templo 2 vezes, sendo que na segunda usou o figo simbolicamente. Trocar dinheiro era um serviço necessário, pois as taxas e as ofertas do templo tinham de ser pagas em moeda local. A prática desonesta levou Jesus a descrever o lugar como covil de salteadores. Jesus julgou as famílias dos sumos sacerdotes saduceus, que se beneficiavam daquele abuso e que haviam perdido todo o senso de santidade do templo. Ele então começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Ele derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. O átrio dos gentios havia se tornado um mercado agitado. Marcos enxergou no gesto de Jesus uma defesa dos direitos dos gentios e talvez uma indicação da reunião futura com esses. Essa ação de Jesus provocou aqueles que iriam matá-lo. Esses escribas e fariseus procuravam uma boa oportunidade para mesmo matarem esse profeta ousado, mas temiam o povo, que se maravilhava da sua doutrina, curas, pessoa. Saindo dali, já tarde, foram para fora da cidade. Pela manhã viram que a figueira que Jesus amaldiçoou estava seca até as raízes. Era esta manhã da terça-feira da Semana da Paixão. Essa frase indica a total destruição da árvore. Pedro é que chama a atenção de Jesus para a figueira e Jesus aproveita para ensinar a eles que deveriam igualmente terem fé em Deus e diz, provocando-os, que qualquer que disser a um monte para ele erguer-se e lançar-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Ele conclui seu ensino da fé, aliado a isso a oração. Ou seja, todas as coisas que pedirmos orando é para crer que receberemos. E isso será feito. Marcos 11, versos 23 e versos 24. Seção E. Controvérsias no templo. A partir do verso 27 desse capítulo 11 e vai até o verso 44 do capítulo 12, do próximo capítulo. Controvérsias no templo. Veremos doravante até o próximo capítulo, até o verso 44 do próximo capítulo, as controvérsias no templo. Marcos revelou a autoridade de Jesus para desafiar os líderes corruptos e as instituições de Jerusalém. Assim, Marcos estabeleceu Jesus como o único fundamento da fé e salvação para judeus e gentios em todo o mundo. Vendo a ousadia, os feitos e a autoridade de Jesus foram questioná-lo. As autoridades de Jerusalém queriam mostrar que Jesus era apenas uma pessoa arrogante e não possuía nenhum cargo oficial para que pudesse agir dentro do templo. Aproveitando a deixa, Jesus também os desafia, com uma pergunta intrigante sobre o batismo de João, se era do céu ou se era dos homens. A resposta brilhante de Jesus silenciou as autoridades e os teólogos profissionais, pois demonstrou que todas as autoridades oficiais humanas devem se curvar à autoridade de Deus, que Deus delega a seus profetas. Significa que a autoridade profética, a qual Jesus afirmava implicitamente que possuía, não podia, por definição, ter origem humana. A autoridade profética não é outorgada por mediação humana, mas é reconhecida como definitiva e autocertificada, exigindo submissão. Assim, Jesus deixou aos seus ouvintes, e Marcos aos seus leitores, uma pergunta subentendida. Vocês reconhecem e se submetem à minha autoridade? Marcos capítulo 11 começa dizendo: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Esse é o primeiro versículo do capítulo de número 11, que tem 33 versículos, e o 33º. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo que a autoridade faça essas coisas. A arapuca que eles armaram, nela eles caíram.
Ainda tentaram achar defeitos em Jesus e o provocaram com uma pergunta complexa, cuja resposta iria colocar Jesus numa situação muito difícil. Mas como prender o Mestre e o Senhor? No laço que armaram, os armadores foram laçados. Amanhã estaremos aqui. Qual o maior mandamento? Capítulo 12. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar todos os dias uma postagem diferente. Dê o seu joinha se você gostou. Estamos aprendendo cada vez mais sobre Bíblia. Eu estou ficando cada vez mais sabido nas Escrituras. Então, amanhã estaremos aqui com o capítulo 12 de Marcos. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua vida, sua família e seu ministério. Amém.